Como publicar ou fazer publicações no doutorado? Eu sou a Amália. No episódio de hoje de Diário de uma Doutoranda eu vou contar como é que eu fiz a minha segunda submissão para um journal internacional. Olá, acadêmicos, tudo bem? Então, como está a vida do doutorado? A minha está bem corrida, trabalhando, estudando, mas está dando tudo certo. Semana passada eu fiz a segunda submissão para uma special issue de um journal internacional. A primeira eu fiz no ano passado e no início desse ano eu fiquei sabendo que fomos aceitos. Nossa publicação vai sair, acho que nos próximos meses. Com certeza eu vou contar aqui no canal como é que foi, como é que é, e, enfim, deixar o link para vocês já lerem a minha publicação e de repente até citarem, porque eu quero ter fator de impacto, né? Mas agora, essa semana, então, a gente submeteu para uma outra revista, um special issue que tinha tudo a ver com o tema da minha dissertação no mestrado. Já tá aqui, ó, special issue. E aí eu resolvi vir aqui um pouquinho e contar para vocês como que foi esse processo, como que eu escolhi essa special issue e como que eu acabei submetendo. Mas antes disso, para tudo, inscreve-se aqui no canal para ficar sabendo dos próximos vídeos e já curte o nosso vídeo que nos ajuda bastante. Obrigada! Então, eu fiquei sabendo dessa special issue, desse journal internacional, e tinha tudo a ver com o meu tema de dissertação, que eu acabei trabalhando com pessoas que faziam viagens internacionais, que é mais para a área do turismo, apesar de eu estudar, fazer o meu mestrado, o meu doutorado na área de marketing, mas é comportamento do consumidor, especificamente consumidor turista, e aí tinha tudo a ver com a minha dissertação. Então, no meio do ano passado, que eu contei para vocês, que eu estava bem chateada, decepcionada, eu comecei a trabalhar em vários artigos para poder submeter, e deixei um artigo derivado da minha dissertação lá paradinho. Aí no início desse ano eu fiquei sabendo dessa special issue que era sobre experiências de consumo em viagens, né, em turismo. E eu, tem tudo a ver com isso e tal. Outras pessoas vieram me dizer, tu não viu aquela special issue, submete o artigo da tua dissertação e tal. Aí eu fui pesquisar sobre a revista tinha um JCR, tá até anotadinho aqui, lá na época de 1779, o JCR, e aí eu fiquei sabendo ontem que saiu o JCR desse ano, 2019, e aumentou bastante o JCR dessa revista, pulou para 2.485, se eu não me engano. Então, tô bem feliz, é uma baita revista, vai aumentar com certeza as exigências do artigo, mas a gente se esforçou bastante, então acho que vai dar certo. Então, como que funcionou esse processo de submissão para uma special issue? Depois que eu imprimi, bem bonitinho assim, eu comecei a ler o que eles estavam pedindo, o que eles estavam sugerindo para que tivesse no artigo, né? Eu vi que tinha tudo a ver com a minha dissertação. E aí também comecei a pesquisar sobre os editores dessa special issue, o que eles estavam publicando, qual era a linha de pesquisa deles, até para ver se estava alinhada com o que eu estudo. E por que isso? Porque de repente, se são editores muito quantitativos e a minha pesquisa ela é qualitativa, eles não vão ter uma abertura muito grande, vamos dizer assim. Provavelmente eles vão buscar pesquisas mais quantitativas. Agora, se um ou dois editores têm uma ou outra publicação qualitativa, é mais provável que eles estejam mais abertos para o tipo de pesquisa que eu faço. E realmente é o que aconteceu, alguns desses pesquisadores, eles fazem pesquisas quantitativas, a própria Special Issue Call for Papers aqui, ele também pede por pesquisas qualitativas, então se encaixava o meu artigo. Então eu retomei esse artigo que estava lá parado, guardado, vi o que precisava colocar a mais, arrumei, e aí chamei minha orientadora, né, perguntei se ela aceitava trabalhar comigo nesse artigo, ela aceitou, e eu também convidei um outro professor que estava na minha banca, e ele é um dos autores dos artigos seminais que eu trabalho, então também é legal eu publicar junto com ele, já que ele é uma pessoa bastante conhecida na minha área. Ele também aceitou trabalhar com a gente. Então, depois que eu arrumei esse artigo, finalizei ele, eu encaminhei para os dois, para eles começarem a trabalhar. Se você não assistiu o vídeo que eu converso com a minha orientadora, lá ela explica direitinho a diferença entre orientadora que lê a dissertação e coautora, que é o caso agora que ela estava escrevendo junto comigo esse artigo. Então, ela realmente, ela leu, ela mexeu, ela escreveu alguns parágrafos, a gente antes fez uma reunião para
tentar identificar realmente qual era o storytelling que a gente queria contar no artigo, qual eram as principais contribuições do artigo para a gente poder reforçar mais na própria escrita. Depois a gente escreveu, arrumou, aí um lia, o outro arrumava, e assim a gente fez alguns rounds de revisão entre o trabalho de um e o outro. E aí depois que a gente finalizou tudo, a gente mandou para uma revisora. Por que isso? Porque os journals internacionais, eles exigem bastante que o inglês esteja bom. Bem escrito, principalmente para quem não é nativo em inglês. Se você nunca olhou uma revista internacional, abre o site de revistas internacionais da tua área e dá uma olhada lá. Pelo menos na minha área, geralmente eles perguntam se o autor ou se os autores são nativos de inglês ou não, e eles pedem uma revisão a mais, porque a nossa linha de raciocínio é diferente de pessoas que nasceram falando inglês, ou enfim, que foram alfabetizadas em inglês, e de pessoas que não foram alfabetizadas em inglês, acabaram aprendendo inglês depois. A lógica de raciocínio acaba sendo diferente e na hora só de traduzir para o inglês, algumas coisas ficam bem confusas. Então, a gente sempre envia para pessoas capacitadas, pessoas que tenham qualificação para isso, e geralmente essas pessoas elas são nativas em inglês ou alguma outra língua anglo-saxã. Foi o caso dessa daqui, era uma pessoa que nasceu na Alemanha. E aí eles têm essa visão, essa forma de pensar um pouco diferente da nossa, e eles conseguem perceber que algumas frases às vezes não fazem sentido. Então a gente consegue arrumar melhor o inglês para poder submeter para essas revistas internacionais. Então foi isso que a gente fez, acabou sendo corrido porque a gente tinha um prazo para submeter. E aí deu tudo certo, a revisora entregou dentro do prazo, a gente fez as alterações que precisava, arrumou bonitinho, direitinho, tirou o nome dos autores, que é muito importante. A maioria das revistas que usam o processo chamado blind review, os revisores não sabem quem escreveu aquele artigo, a gente precisa tirar as propriedades das pessoas do documento do Word quando a gente submete. Então eu tive esse cuidado, fui lá e tirei. A gente também escreveu um outro documento explicando um currículo rápido de cada um dos autores, o que cada um dos autores fez, que era uma exigência da revista, né? E aí a gente também enviou um e-mail para o editor desse Call for Papers, dizendo que a gente estava muito feliz, porque na verdade esse Call for Papers, o processo foi um pouquinho diferente. A gente teve que submeter um resumo expandido, acho que ainda em janeiro, e aí ele foi aprovado. A partir desse momento, então, a gente tinha um tempo para escrever o artigo e aí submeter o artigo. Então, essa semana passada, a gente submeteu já o artigo. E aí, então, eu mandei um e-mail para ele agradecendo por a gente ter recebido esse aceite do nosso resumo expandido e avisando ele que a gente tinha, então, submetido o artigo em si, né? É gentil da nossa parte mandar um e-mail para os editores, e tem dado super certo esse tipo de relacionamento, a gente acaba tendo uma abertura melhor, enfim, uma receptividade melhor dos nossos artigos. Então, estou aqui na torcida, quando eu ficar sabendo do retorno desse artigo, se foi rejeitado, se foi aprovado, se foi para revisão ou não, eu venho aqui no canal explicar para vocês. E quando sair o meu artigo A1 lindo, maravilhoso, que eu acho que essa semana eles vão mandar já a versão final, formatadinha no journal para a gente aprovar, e aí ele já vai ser publicado na internet, eu também venho aqui contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu estou muito empolgada, eu estou bastante ansiosa para ver se vai dar certo essa minha segunda publicação A1, tomara que dê certo, a primeira já foi. Inscreve-se aqui no canal, curte, comenta como é que tá indo as suas publicações, tem dificuldade, não tem, o que você quer saber mais? Eu estou aqui para compartilhar minha experiência com vocês. E até a próxima!